Galera, que frustração, hein? Conhece aquele ditado? Quem não faz, toma. E é o que aconteceu hoje, principalmente nesse segundo tempo do Vasco e Goiás. A gente sai com empate com sensação de derrota, né? De derrota, porque é inadmissível, né? Um time como o Vasco precisando desses 3 pontos, depois de chegar ali, vindo de uma derrota em casa contra o Internacional, o Vasco precisando dos 3 pontos, numa luta direta contra o rebaixamento, contra um time, né, concorrente, o Vasco ganhando de 1-0 e perder gols incríveis lá na frente, lances, desperdiçar jogadas que poderiam resultar em gol e no final tomar nos acréscimos aquele gol bobo de cabeça. Enfim, um roteiro, né, de time que realmente está descendo ladeira abaixo, de um time que está aí nessa posição, né, disputando o rebaixamento, porque o torcedor vascaíno já está cansado, O jogo acabou mais ou menos 6 horas aí, por aí, né? 10 para as 6. Eu dei um tempo para poder gravar aqui, porque o que a gente... acima de tudo, a gente é profissional, mas a gente é torcedor, e o torcedor tem sentimentos, né? Eu não vou chegar aqui e ficar xingando, isso não vai levar a nada, né? A gente xinga na hora do jogo, xinga depois do jogo, mas aqui tem que ter um comentário mais abalizado, mais analisar melhor a situação. O que pesou para essa derrota aí? Essa derrota entre aspas, né, meus amigos? Porque foi um empate com sabor de derrota, né? Então, o que pesou para esse resultado que poderia ter sido muito melhor? O Vasco novamente na zona de rebaixamento aí, dependendo do tropeço de outros times aí, né? O Santos está jogando agora contra o Corinthians, estão empatando o jogo aí, estão chegando aos 34 pontos, e o Vasco aí tendo que torcer para os resultados dos outros. Mas é o que eu digo, não adianta torcer se não faz a sua parte. E hoje que a gente viu em campo, meus amigos, foi um show de incompetência, né? Um show de incompetência, né? Como eu disse no meu Twitter agora há pouco, na minha rede social, no Twitter, no Instagram, faltou tudo a esse Vasco de hoje. Faltou técnica, faltou qualidade, faltou mental, faltou malandragem, faltou matar o jogo, né? Decisões erradas, escolhas erradas fizeram do Vasco tomar esse empate aí nos acréscimos do Matheus Babi, né? Matheus Babi, que era jogador do Botafogo. Infelizmente, o Vasco desperdiçou uma chance de ouro de pontuar bem. Não adiantava, esse não era jogo só para pontuar, sair de lá comemorando empate. Não existe isso, galera. O Vasco perdeu 2 pontos contra o São Paulo, perdeu 3 pontos contra o Internacional, então tinha nesse jogo para conseguir os 3 pontos, recuperar esses 3 pontos dessa última derrota. Então, chover no molhado dizer que é comemorar empate, né? Pelas circunstâncias do jogo, não foi um bom resultado. Por si só, o Vasco precisava ganhar esse jogo. E o Vasco teve a faca e o queijo na mão, né? Praxedes e Gabriel Peck fizeram 2 lances bobos que poderiam aí ter sacramentado a vitória do Vasco. Umas escolhas erradas, decisões erradas, nortearam esse empate do Vasco. E o resultado é esse aí. O time na dependência de outros para poder aí continuar, né, ainda mais vivo aí, com mais esperança. Porque o torcedor do Vasco já está cansado, né? Todo jogo se repete, é o mesmo roteiro, né? O torcedor do Vasco sai sofrido, sai daquela esperança, luz do fim do túnel, que tudo vai dar certo, que o campeonato ainda tem muito campeonato pela frente. Meus amigos, mas o cerco está se fechando e o Vasco não está fazendo a sua parte. Não adianta torcer contra os concorrentes se o Vasco não está fazendo a sua parte, né? Mais uma expulsão aí do Verratti dessa vez, um jogador importante, o único que está aí criando lá na frente, tinhoso, tentando fazer gols. O Vasco perde do seu principal artilheiro, seu principal atacante, para uma partida decisiva mais uma vez, porque agora são, né, 8 decisões pela frente aí. O Vasco vai jogar contra o Cuiabá, né, do Deverson, lá fora, e sem o Verratti.
E agora, meus amigos, a gente vai aturar quem dessa vez? Sebastian lá na frente, porque de repente, provavelmente deve ser o Sebastian, o jogador que vai entrar aí, porque ele é um reserva, né? A reserva assumido do Verratti. Falando do jogo em si, meus amigos, quando eu digo escolhas erradas também, eu estou me referindo também à escalação, não só dos jogadores lá na frente que fazem decisões erradas na hora de concluir a gol, mas o time, ao meu ver, foi mal escalado no início. Né? O Ramon Dias está fazendo um grande trabalho, mas a gente tem que separar. Né? O Ramon Dias conseguiu levantar esse Vasco. Óbvio que se tivesse ainda com o Barbieri, o Vasco não tinha nem mais condições de sonhar em permanecer na Série A. O Ramon deu essa esperança ao Vasco, mas a gente tem que também, né, falar a verdade quando o treinador erra. Ao meu ver, a escalação do Vasco foi mal conduzida. As escolhas de peças. E eu vou dar um exemplo. Robson Bambu na lateral direita. Não tem como improvisar o Robson Bambu na lateral, visto que o PH vinha, entre aspas, bem. Né? Não era aquele jogador todo, mas do que vinha jogando o Mita, né, e do que vinha jogando o Robson, o PH estava fazendo um bom trabalho por ali. Não entendi a saída desse jogador. Outra situação, o Vasco entrar com 3 zagueiros, né? Não entendi também, acho que até inclusive o Léo Pelé tinha que ter ido para o banco. Óbvio, sim, o Maicon está jogando melhor que ele. E isso fez falta, porque no segundo tempo, quando precisou sair, né, fazer as substituições para sair do Maicon, já quase não tinha mais jogador de qualidade para entrar. Né? Então o Vasco gastou o estopim aí com os zagueiros e não teve aí reservas à altura para entrar. O Vasco careceu mais uma vez de opções para o banco de reservas. Nenhum que entrou conseguiu mudar a cara da partida, entendeu? Não adiantou nada, mas é o que eu digo, o Vasco entrou mal, fez um primeiro tempo horroroso, né? Horroroso para não dizer outra coisa. O Gás também não era lá essas coisas, mas o Vasco não jogou absolutamente nada, não entendi a escalação do Serginho também. Você vê até que eram previstas mudanças, mas não todas essas daí. Né? Muito até se falava que o Payet poderia ser sacado para a entrada do Alex. Né? Isso aí eu não me assustei, não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi a escolha do Serginho, a escolha do Robson Bambu e o trio de zagueiros. Né? Eu acho que no primeiro tempo a situação ficou ruim por conta disso aí. Faltou equilíbrio ao Vasco. O Vasco não conseguiu controlar as ações. Né? Dominava a bola, toquinho para lá, toquinho para cá, não tinha profundidade. E aí veio o segundo tempo. O Ramon enxergou essa situação, fez uma leitura que precisava mudar, colocou as peças que vinham atuando, né? O Praxedes, o Gabriel Peck, o Payet, tentou mudar aí o panorama da situação, só que, como eu falei, Praxedes e Gabriel Peck falharam feio em 2 conclusões lá, né? Que poderiam ter resultado em gol. E outra situação, após a expulsão do Verratti, né? O Vasco tinha que ter tranquilidade, malandragem, né? Furar a bola ali, né? Faltava ainda alguns minutos para acabar a partida. Não pode deixar o Goiás ficar fazendo chuveirinho na área. E num desses chuveirinhos ali no cruzamento, o Matheus Babi concluiu a gol. E diga-se de passagem, e antes desse gol aí, o Goiás teve oportunidades de sair e conseguir um empate. Né? Graças mais uma vez ao Léo Jardim, que fez grandes defesas na partida, nesse segundo tempo. Então, meus amigos, é um sentimento de frustração, né? Irritação, porque a gente está irritado, a gente que é torcedor do Vasco está irritado aqui. Né? Eu resolvi dar um tempinho para a gente poder comentar aqui, para a gente falar de uma forma mais abalizada, mas está difícil. Está difícil porque todo jogo é a mesma situação. Todo jogo o Vasco comete erros gravíssimos e que acabam colocando aí, né, a vitória em jogo. Infelizmente, o Vasco perdeu 2 pontos hoje. Né? O Vasco não ganhou 1 ponto, o Vasco perdeu 2 pontos porque o Vasco estava com a faca e o queijo na mão. Tinha o jogo ali controlado, não podia dar mole para o Goiás, que estava desesperado. Né? E era um time
que o Vasco estava concorrendo. Uma vitória do Vasco hoje faria o Vasco subir bem de posição, né? E o Goiás, com a derrota em casa, ia ficar numa situação ainda mais complicada. O desespero ia bater, a torcida ia cobrar, e o ambiente a gente já sabe, né? Sobre essa situação. Enfim. Galera, tá difícil mesmo, tá difícil. Vamos agora para esse jogo contra o Cuiabá quinta-feira, mais uma vez precisando da vitória e torcendo contra os adversários. Mas é o que eu digo, não adianta torcer contra os adversários se o Vasco não conseguir fazer a sua parte. Eu espero que o Ramon tenha uma melhor leitura de jogo, possa colocar esse time, possa escalar esse time de uma forma sem invenções, entendeu? Colocar realmente os jogadores que estão jogando bem, né? Que não adianta nessa hora também trocar muitas peças, porque acaba que a equipe que vinha atuando junto acaba desqualificando um pouco o setor. E eu espero que o Ramon escale os melhores mesmo e que o Vasco mude a postura, né? Mude a postura, coloque mais entrega em campo, muito mais do que já vem colocando, e que tenha intensidade acima de tudo. Hoje o time não teve nenhuma intensidade durante 90 minutos. Então, viveu de lampejos, jogadas individuais. Numa dessas aí, graças a Deus, o Verratti conseguiu colocar para as redes. Mas, repito, assim não dá, galera. Assim, infelizmente, vai ficar complicada a permanência do Vasco nessa Série A. Só nos resta rezar aí para ver o Vasco em 2024 ainda nessa Série A. Teça aí seus comentários, diga quem falhou feio, né? Quem foram os principais culpados desse empate aí, com sabor de derrota aí, e o que pode ser feito para que o Vasco possa continuar aí alimentando, né, o sonho de permanecer na Série A para 2024. Tô indo embora. A você que me assistiu, muito obrigado. Deixe seu like nesse trabalho, a única coisa que eu peço para você neste momento. Até lá, galera!